Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar tecendo a nossa zebrinha de amigurumi. Eu já comecei a tecer o corpinho, então se você ainda não começou, vocês precisam assistir a parte 1 desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui em cima no card e no bloco de informações desse vídeo também. Vocês precisam ir lá pro 1, começar a tecer e aí a gente vai continuar o trabalho agora a partir daqui. É importante que a primeira parte já esteja pronta, porque esse vídeo depende dela, né, pra gente ir continuando. Além dessa segunda parte, a gente ainda vai ter uma terceira parte, que quando sair eu também deixo no bloco de informações desse vídeo pra vocês. Antes da gente começar, já deixa um like, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho pra receber as novidades. Bora pro vídeo! Vamos continuar, pessoal. No último vídeo a gente teceu basicamente essa parte que tá aqui, né, já pronta. Eu terminei o vídeo com vocês, na verdade, um pouquinho antes dessas carreiras retas, porque era pra gente terminar de fazer as carreiras retas pra continuar o trabalho nesse vídeo aqui. As trocas de cores, elas têm que ter sido feitas, né? A gente faz sempre 2 carreiras no fio mais claro e uma carreira no fio escuro. E agora a gente chegou aqui, ó, eu terminei agora a carreira de número 49. A partir de agora, a gente vai começar a fazer o fechamento dessa parte aqui da peça. Lembre-se sempre que a gente precisa ir colocando enchimento. Então, eu fui colocando conforme eu fui subindo aqui as minhas carreiras, eu já fui pondo enchimento na minha peça. Na próxima carreira, que é a carreira de número 50, a gente vai começar a fazer a carreira de diminuição. Nessa carreira, a repetição vai ser 7 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Finalizei a carreira de número 50 com 48 pontos baixos e agora na carreira de número 51 a gente vai trabalhar 3 pontos baixos para começar o trabalho. Eu já deixei os meus 3 pontos prontos aqui. Nos 2 pontos seguintes a gente vai fazer uma diminuição. Agora a gente vai repetir 5 vezes a sequência de 6 pontos baixos e uma diminuição e finaliza a carreira com mais 3 pontos baixos. Eu tô chegando aqui onde eu preciso fazer a minha troca de cor, né? Porque essa já é a minha segunda carreira no fio cru. E aí, se coincidir no trabalho de vocês da diminuição ser feita exatamente aonde tá a troca de cor, vocês podem fazer essa troca de cor ou um pontinho para trás ou um pontinho para frente, tá? Que não vai fazer muita diferença. A minha sugestão é que vocês façam um pontinho para frente, porque o crochê ele tende a puxar sempre mais pro lado direito, então a gente acaba deixando mais retinho aqui essa linha da troca de cor. No meu caso, não vai cair bem em cima, mas se cair no de vocês, vocês podem fazer a troca de cor ou um pontinho para trás ou um pontinho para frente. Eu vou finalizar a minha carreira e já volto aqui com vocês. A repetição da próxima carreira vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Na próxima carreira, a gente começa fazendo 2 pontos baixos. Depois, a gente faz uma diminuição. E agora, a gente vai fazer 5 vezes a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. E depois, a gente finaliza com mais 2 pontos baixos a carreira. Eu não vou fazer mais troca de cor aqui, então eu já vou cortar esse fio marrom, tá? Cortem só o fio mais escuro, esse daqui a gente vai continuar até finalizar. Quem ainda quiser fazer mais uma carreira de troca de cor, pode fazer, mas como é só esse finalzinho aqui, não vai fazer muita diferença, então eu já vou finalizar aqui a minha troca de cor, né? Nessa última carreira que eu já fiz aqui atrás. Então, eu vou cortar o meu fio, deixando uma pontinha só pra esconder ele depois. E agora, a gente vai seguir a próxima carreira fazendo 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador. Quando eu chegar aqui, ó, aonde tá a pontinha desse fio, eu já vou escondendo ele aqui, passando por alguns pontinhos, tá? A gente tinha feito escondido dessa forma, né? Quando a gente fez a troca de cor aqui em cima, vai ser do mesmo jeito que a gente vai fazer. É só manter o fio entre a agulha e o fio que a gente tá tecendo, e aí a gente esconde ele aqui por uns 5 pontinhos. Então, essa repetição agora vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição até chegar no marcador.
repetição da próxima carreira vai ser uma diminuição e 2 pontos baixos até chegar no marcador. Lembre-se de ir colocando o enchimento, tá? Principalmente agora no finalzinho, que o buraquinho começa a ficar pequeno e aí vai ficando mais difícil. Coloque enchimento até deixar a peça de vocês bem estruturada. Então, eu vou começar essa carreira já fazendo uma diminuição e depois 2 pontos baixos. Aí, a pontinha do fio que a gente escondeu na carreira anterior, eu já joguei aqui pra dentro também, tá? Então, ele tá aqui, ó. Já deixei ele escondidinho aqui dentro do trabalho. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição até chegar no marcador. E agora, na última carreira, a gente vai trabalhar 4 diminuições. Eu já até tirei meu marcador de ponto, que é pra ele não me atrapalhar. Pode cortar o fio deixando um espacinho só pra fazer esse arremate aqui atrás. Puxa aqui a laçadinha e pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. A gente vai fazer o anelzinho mágico invertido pra fechar aqui o buraquinho do mesmo jeito que a gente fez aqui em cima. Então, eu vou laçar só a alcinha de fora de cada um dos pontos. Apoio aqui o centro, puxo até fechar completamente. E eu gosto de dar um nozinho, então eu passo sempre minha agulha aqui pelo miolinho do anel mágico invertido. Puxo o meu fio, antes de terminar eu passo aqui por dentro, ó, dessa alcinha. Ajusto bem, vou jogar esse excesso de fio aqui pra dentro e trazer pra uma dessas carreiras retas aqui, ó, da mesma cor do fio. Então, eu vou trazer pra essa carreira aqui mais clara. E agora a gente vai esconder essa pontinha aqui do fio passando pelo Vzinho de alguns pontinhos. A gente precisa começar no ponto que tá bem do lado do espacinho do ponto aqui, ó, de onde o fio tá saindo, pra não aparecer. E aí, a gente vai pegando aqui o Vzinho, ó, de alguns pontinhos. Pode ser de 3 ou 4 pontinhos, que já é suficiente. Puxem o fio só até esconder, não pode puxar muito. Vou colocar o fio lá pra dentro mais uma vez, sair em outro espacinho de ponto. Puxar o fio só até esconder novamente. Dá sempre aquela apertadinha pra assentar o fio dentro do amigurumi. E agora eu vou fazer mais uma vez, então eu vou passar por uns 3 pontinhos. Puxa só até esconder, joga o excesso do fio lá pra dentro do amigurumi, sai em outro espaço de ponto, puxa só até esconder. E agora é só cortar esse excesso aqui do fio bem rente. Dá uma apertadinha, que daí vai ficar tudo direitinho. Eu já vou passar uma agulha de tapeçaria aqui nessa pontinha, ó, que a gente deixou aqui em cima. Se no amigurumi de vocês ficou um buraquinho, tá vendo que no meu ficou aqui um buraquinho? É normal esse buraquinho ficar por causa da emenda que a gente faz. Então, eu vou aproveitar a pontinha desse fio pra fechar. Eu vou pegar o meu fio, vou passar aqui, ó, de dentro pra fora, pegando aqui embaixo um pezinho do ponto, de qualquer ponto que ele estiver bem pertinho, tá? E agora, eu vou levar aqui pra cima, ó, só pra fechar mesmo o buraquinho. Daqui desse lado, a gente já pode jogar lá pro outro lado e ver se ficou algum buraquinho desse lado. Desse lado aqui, provavelmente não ficou tão grande o buraco, mas já pode aproveitar pra passar também o fio pra dar uma disfarçadinha aqui. Vou fazer a mesma coisa. E aí, daqui, eu vou jogar para um espacinho de ponto pra gente fazer o arremate do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui embaixo. Essa ponta aqui do fio tá menorzinha, mas eu dar uma puxadinha, não puxei muito pra não repuxar o trabalho. E passem no Vzinho de alguns pontinhos, tá? O corpinho do nosso amigurumi já tá pronto, agora a gente vai fazer o restante das peças, né? Que é aqui a crina, os bracinhos, as perninhas, o rabinho e depois o bordado aqui do rostinho. Ah, e as orelhas também, que não tá faltando.
Agora a gente vai fazer as orelhas e eu vou usar o fio mais clarinho, tá bom? A gente vai iniciar fazendo 6 correntinhas. Pra começar, a gente precisa fazer um nozinho corrediço. Pode deixar uma pontinha aqui do fio um pouquinho maior pra gente aproveitar ela na hora de fazer a costura, tá? Não precisa ser muito grande, não. A gente faz um nozinho assim com fio, segura aqui onde ele cruza, insere a agulha aqui no centro e traz o fio aqui, ó, pra frente. E aí, é só puxar essa pontinha que o nozinho corrediço, ele ajusta. E agora a gente vai fazer 6 correntes. Não precisa fazer essas correntes apertadas, tá? A gente laça o fio e traz por dentro da laçada que tá na agulha. Laça o fio e traz por dentro da laçada que tá na agulha. Tenho aqui as minhas 6 correntinhas. Agora, a gente vai voltar a partir da segunda, fazendo 4 pontos baixos. A gente pula a última correntinha, que é a que tá saindo da laçada que tá na nossa agulha. Na próxima, a gente pega aqui a alcinha de cima e faz um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo 4 pontos no total, né? A gente já fez o primeiro, agora eu tô fazendo o segundo, vou fazer mais 2. Aqui no último pontinho que sobrou, na última correntinha, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos, que vai ser um aumento. Agora, a gente vai continuar o trabalho desse outro lado aqui, na alcinha da correntinha que sobrou. Então, a gente dá uma viradinha, insere aqui logo na primeira alcinha, que tem aqui logo depois do nozinho, faz um ponto baixo. E dentro do mesmo espaço, outro ponto baixo. A gente fez mais um aumento. E agora, a gente vai trabalhar mais 4 pontos baixos, um em cada alcinha que a gente tem aqui sobrando. Eu já vou aproveitar para esconder esse excesso aqui do fio, então eu vou manter ele aqui, ó, entre o meu fio, ó, lacei aqui o ponto, deixo o fiozinho aqui entre a minha agulha e o meu fio. Eu vou trazer ele até aqui embaixo, tá? Então, eu vou fazer isso nos 4 pontinhos. Agora, a gente já terminou a nossa orelhinha, então pode cortar o fio, deixando também um espacinho pra gente fazer a costura. E puxa aqui a laçadinha. Vocês precisam repetir mais uma vez para fazer mais uma orelha, né? Porque a gente vai precisar de 2, eu já deixei a minha aqui pronta. Agora, a gente vai fazer o rabinho, então eu já deixei aqui pronto um cordão com 12 correntinhas. Façam essas correntinhas um pouco mais soltinhas, não precisa apertar muito. Façam aí o cordão com 12 correntinhas de vocês. Depois que vocês tiverem o cordãozinho pronto, a gente vai voltar a partir da segunda corrente fazendo pontos baixíssimos. Nesse caso aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui atrás, ó, nesse gominho que aparece atrás da correntinha. Então, se a gente olha ela de frente, a gente vê as duas alcinhas que formam a correntinha e se a gente vira, a gente vê que fica um gominho bem no centro. Vai ser nesses gominhos que a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo. Então, eu vou pular o primeiro ponto, né, que tá aqui, que é o ponto que tá saindo da minha laçada. Vou vir aqui no segundo, acho o gominho aqui atrás e faço um ponto baixíssimo. Então, eu inseri a agulha, eu vou puxar o fio que vem do novelo direto, ó, por dentro da laçada que tá na minha agulha. Vou pro próximo, insiro a minha agulha aqui na base e puxo o fio direto por dentro da laçada que tá na minha agulha. A gente vai fazer isso, são 11 pontos baixíssimos, tá? Vai ser até aqui o final da nossa correntinha. Cheguei aqui no final, vou fazer mais uma correntinha só pra fazer um nozinho e cortar o meu fio, deixando um espaço pra fazer a costura. Puxa a laçada, dá uma apertadinha aqui na última correntinha, dá uma puxadinha no rabinho, que daí ele vai ficar mais retinho. E agora a gente pode deixar essa peça de canto um pouquinho. Agora, com esse fio verde água, a gente vai fazer a pontinha dos rabinhos, do rabinho e das perninhas e dos bracinhos, tá? Deixem também uma pontinha um pouquinho maior aqui embaixo pra gente fazer a costura. Não precisa ser muito grande, uns 10 centímetros já é suficiente. Comecem fazendo 8 pontos baixos no anel mágico. Tenho aqui os meus 8 pontos baixos, vou puxar pra fechar o anel, mas eu não quero fechar ele completamente, tá? Então, puxem só um pouquinho, até encostar aqui, ó, o primeiro pontinho no último. Deixem esse buraquinho aqui que a gente vai precisar dele depois. Essa pontinha aqui do fio, eu vou deixar ela pra frente, porque a gente também vai precisar dela depois, então eu quero que ela fique pro lado de fora.
E agora eu vou trabalhar mais 2 carreiras fazendo só pontos baixos. Então, vai ser a carreira de número 2 e de número 3. A gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base. Fiz as carreiras retas, agora eu vou cortar o meu fio, deixando também um espacinho para fazer a costura. E puxar aqui a laçadinha. Pode passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha desse fio. A gente vai fazer aquele anelzinho mágico invertido, então a gente precisa laçar o pontinho aqui, pegando só a alcinha de fora de cada um dos pontos. Pode fechar completamente, então pode puxar. E fazer um nozinho aqui pro anelzinho mágico invertido não abrir. Insere a agulha bem aqui no miolinho e joga aqui pra cima, ó, saindo com a agulha nesse buracão. Agora, a gente vai pegar o rabinho. A gente vai identificar aqui, ó, na pontinha do nosso rabinho, aquela correntinha que a gente deixou pra fazer a virada do ponto, antes da gente fazer o primeiro ponto baixíssimo. É bem a correntinha que a gente tem aqui, ó, bem na pontinha do ponto. E eu vou passar a minha agulha pegando as 2 alcinhas da correntinha, tá? O meu fio ainda continua passado aqui, e agora a gente vai inserir aqui, pegando as 2 alcinhas da correntinha, bem da pontinha do rabo que a gente acabou de fazer. Puxa o meu fio. E agora eu vou voltar com a minha agulha aqui pra dentro e sair de novo no miolinho aqui, ó, do anel mágico invertido que a gente fez. Dá uma boa puxada que é pro rabinho entrar aqui pra dentro agora. Aqui eu vou fazer outro nozinho, então eu pego aqui um fiozinho do anelzinho mágico invertido. Passo a minha agulha, antes de terminar de puxar, passo aqui por dentro e ajusto bem. Só pra segurar o rabinho no lugar que a gente quer. Agora, eu vou inserir novamente aqui no anel mágico invertido, bem no miolinho, e vou sair num espacinho de ponto aqui em cima, ó, perto de onde tá a outra ponta do meu fio. Mas saiam num espaço de ponto, tá? Não saiam no meio do ponto, não, porque a gente vai precisar fazer um nozinho aqui. Pode puxar bem agora. Pode tirar a agulha de tapeçaria da pontinha aqui desse fio também. Pega a outra pontinha do fio verde que a gente tem aqui em cima e ajusta pra fechar um pouquinho mais esse anel mágico do início aqui do trabalho que a gente tinha feito. Pode puxar até fechar bem. E passa a agulha de tapeçaria nessa ponta agora. Aqui em cima eu vou fazer também um nozinho, então eu laço aqui um fiozinho do ponto. Passo a minha agulha com o fio. E antes de terminar de puxar, eu passo aqui por dentro e ajusto bem. Agora, eu vou jogar aqui pra dentro e sair no mesmo espacinho de ponto que eu tô com essa outra pontinha. Tem que ser no mesmo espacinho de ponto, hein, gente? Dá uma boa puxadinha. Aqui, eu vou fazer 3 nozinhos com essas 2 pontas. Vou passar a agulha de tapeçaria aqui agora novamente. Pode passar em uma de cada vez, mas pra ficar um pouquinho mais rápido, eu vou passar nas 2 de uma vez só. E agora, a gente entra com a nossa agulha no mesmo espacinho de ponto da onde a gente fez o nozinho, pra jogar ele lá pra dentro. Então, eu vou inserir ele aqui e vou sair lá do outro lado. Puxa até o nozinho esconder. Eu vou jogar mais uma vez pro outro lado, só pra garantir que vai ficar bem arrematadinho. Sai em outro espacinho de ponto. E agora sim, a gente vai cortar bem rente o excesso aqui do fio. Se ficar uma pontinha aqui, pode puxar com uma agulha de crochê lá pra dentro. Então, a gente já tem o rabinho da girafinha pronta. Vocês vão precisar repetir praticamente a mesma coisa pra fazer as perninhas e os bracinhos, tá? A única diferença é o comprimento aqui, ó, das correntinhas iniciais que vocês vão precisar fazer. Pra fazer os braços e as pernas, a gente vai iniciar com 25 correntinhas
e voltar fazendo 24 pontos baixíssimos, tá? Então, o rabinho, ele é menorzinho. Essa parte aqui de baixo da bolinha é igual, é a mesma coisa, então vocês só precisam repetir e depois fazer o mesmo processo para fazer a costura aqui da pontinha na pontinha, né, aqui dos palitinhos que a gente fizer. Então, eu vou deixar a receita na tela para vocês fazerem agora os bracinhos e as perninhas. Os 4 são iguais, 2 são pernas e 2 são braços. Agora, a gente vai fazer a crina da zebra. Eu já iniciei fazendo um cordão com 40 correntinhas, tá? Não precisa fazer as correntinhas muito apertadas também. E eu deixei uma sobrinha um pouquinho maior aqui do fio para me auxiliar na hora de fazer a costura. Deixem aí também uma sobrinha um pouquinho maior. Depois que a gente fez o cordão com 40 correntinhas, a gente vai contar aqui, a partir da agulha, 10 correntinhas. Na correntinha de número 11, né, na 11ª correntinha, a gente vai prender com ponto baixíssimo. Só que antes de prender, a gente vai torcer aqui o nosso trabalho, ó, 2 vezes. Então, eu vou virar 1, 2 vezes a minha agulha. Venho aqui na correntinha de número 11 e faço um ponto baixíssimo. Então, eu puxo o fio direto aqui por dentro da laçada que tá a minha agulha. Depois, a gente faz mais 10 correntes. Gira 2 vezes o trabalho novamente. Eu vou girar essa parte aqui de baixo, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu vou virar 1, 2 vezes. Venho aqui na base novamente e prendo com outro ponto baixíssimo. No próximo, a correntinha livre da base, tá? A gente não vai pular nenhuma correntinha. Faço mais 10 correntes. Vou virar 2 vezes novamente, né? Girar 2 vezes, então eu giro 1 e giro 2. Venho aqui na próxima correntinha livre da base e prendo com um ponto baixíssimo. A gente vai repetir até chegar aqui no final da correntinha, tá? Vai ser sempre a mesma coisa, 10 correntinhas, gira 2 vezes o trabalho e prende com ponto baixíssimo. Até a gente chegar aqui no fim. Eu vou fazer os meus cabelinhos aqui e já volto pra mostrar o resultado pra vocês. Acabei de chegar aqui no fim da minha corrente e antes de cortar o fio, eu vou fazer mais uma correntinha só pra dar um nozinho aqui. E eu vou cortar o fio deixando um bom espaço pra fazer a costura, tá? Deixem aí um fio um pouquinho mais longo, porque essa costura ela vai ser mais compridinha. E puxem a laçada. Pronto, pessoal, agora a gente já tem todas as partes tecidas da nossa zebrinha e fica faltando pro próximo vídeo só a gente fazer a montagem e os bordados. Fica bem facinho e aí vai ser bem rapidinho pra gente finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Ah, outra coisa, a minha zebrinha, ela tá medindo 18 centímetros de altura, tá? Contando só essa parte do corpinho aqui, do bumbumzinho até aqui em cima na orelha, ela tá com 18 centímetros de altura, mas isso também varia bastante de acordo com os materiais que você usar e com a tensão do seu ponto. Eu sempre falo o tamanho da minha, que é pra vocês terem uma base de tamanho de acordo com os materiais que eu usei. Fiquem ligados aqui no canal, que na semana que vem a gente vai finalizar a nossa zebrinha. Um beijo, a gente se vê!